eu comecei a escrever, eu sempre escrevi, né? Mas eu nunca tive a preocupação de ter o caderninho, né? Então eu sempre fazia algumas crônicas no Facebook, e eu gosto de contar histórias também. E o bar, quando eu comprei o bar, né? Ouvindo aquelas histórias dos frequentadores, eles iam lá e contavam histórias da família, histórias do bairro, e aquilo tudo foi me encantando de uma maneira, né? E nós começamos, eu, meu namorado, nós começamos a fazer pesquisas em cima disso. E aí surgiu também a possibilidade, em paralelo até na época do Contos do Bar da Lê, a gente fazer um material do bairro, né? Mas esse projeto acabou ficando lá engavetado, mas o livro Contos do Bar da Lê seguiu, né? Então são histórias de pessoas que passaram lá no balcão, são histórias verídicas. Eu costumo falar que assim, eu não sou uma pessoa que inventa história. Eu não consigo. Eu já tentei fazer esse exercício tal, mas eu não consigo. Então, assim, eu gosto de falar, ter esses insights de pensamentos das pessoas, de um sentimento daquele momento, de um cheiro, então minha escrita é mais nesse sentido. Eu tenho um livro de poesia também, que é o Entre Palavras, e atualmente eu estou escrevendo um livro de microcontos, que é bem isso que eu estou falando. Eu gosto de captar a sensação, o sentimento daquele momento, e eu estou transformando em micros contos, né? Então, assim, tá bem bacana. Creio que esse ano foi meio tumultuado, eu não vou conseguir concluir, mas para o primeiro semestre do ano que vem, com certeza, sai um livro bem bacana. Eu tenho também esse trabalho voltado para os jovens do Islã. Eu me envolvi como, né? Eu gosto do Islã, não frequento tanto quanto eu gostaria, porque a maioria é em São Paulo e é distante. O ano passado eu convidei o Wesley para que a gente trouxesse um Islã para Osasco. E nesse meio tempo, a Laís e o Lucas, eles resolveram fazer um Islã. Então, enquanto estava no processo de combinar, não, vamos fazer um Islã, já tinha né, o Lucas e a Laís, né, resolveram e fizeram a primeira edição. A primeira edição veio com o apoio de poetas já de São Paulo, que também acreditaram, não, tem que ter um Islã mesmo em cada ponta da cidade, e eles deram essa força inicialmente, né? E aí depois eles conheciam o Wesley, que era a pessoa que eu queria fazer o Islã, e convidaram ele. Aí ele falou assim, eu gostaria de participar, mas eu gostaria que a Alessandra também viesse. Aí contou a história, que nós estávamos pensando em fazer o Islã e tal. Então, assim, juntou o grupo que tinha a mesma vontade, né? Então, no Islã eu sou mais a organização, eu que corro atrás de projetos, que, né, coloco uma rédea assim nos meninos, né? Falo assim, olha, vamos por aqui, faz aqui. Quando for falar com criança, né? Você tem que ter uma outra tonalidade na voz, você tem que maneirar nas palavras, né? Mas se fazer entender, né? E tem frutos aí, né? Que pro ano que vem que vai ser bem bacana. Nós já fizemos um trabalho com a Coordenadoria da Juventude aqui. Nós fomos escalados para um evento bem grande deles, mas infelizmente por problemas aí, né, interno deles, esse evento acabou não acontecendo, mas ia ser um evento muito importante. Fizemos aí o Canto de Julho, a Semana da Literatura e Sesc. Então, assim, eu procuro dar esse suporte para eles, né? Porque a minha poesia é uma poesia mais doce, mais, né, não é tão de militância, né, mas que eu adoro. Sou fã número 1 de cada um deles, né? Tem o Cauê, que é professor,
lançou um livro de poesia, eu tive, né, a honra de publicar ele. E assim, ele vai seguindo, né? Então aí uma coisa vai puxando a outra. Aí eu já tenho a feira de artesanato também, o ano passado, que foi a Feira da Santa. Nós tivemos 8 edições, sem apoio nenhum do poder público. Então, 3 produtores aí que se aventuraram e muitas vezes investindo, né? E fomentando, porque você traz o pequeno, é o pequeno produtor, o cara que vai lá, faz seu crochê, sua bijuteria, né? O seu doce. Nesse meio você enxerga dois, como eu posso falar? Tem 2 olhares nisso aí. Duas vertentes. 2 vertentes. Tem o cara do artesanato mesmo, e tem o cara que só está nisso temporariamente porque está desempregado. E infelizmente é a condição do nosso país. Então hoje, o artesanato aqui na cidade, eu vejo de forma que está mais para essa segunda opção aí, que é o desemprego, e é uma pena. E o artesanato, ele aqui em Osasco não tem a cultura de se ter uma feira, das pessoas irem, passarem o dia. Nós tentamos o ano passado com outros coletivos também, né? Teve as coletivas, fizeram um trabalho também excepcional e a gente não conseguiu se sustentar nesse projeto, porque são várias situações em que a gente precisa do poder público. A gente precisa de uma estrutura, de um banheiro químico, a gente precisa de um palco, a gente precisa de uma ajuda assim na divulgação, uma faixa, um apoio deles em falar com o comércio ao redor, para que apoie o evento, porque todo mundo sai ganhando. Uma Benedito Calixto lá, pelo amor de Deus, aquilo ferve, os restaurantes ao redor, né? São super beneficiados. E por que não ter essa cultura aqui em Osasco, né? Com certeza. Então, assim, é um esforço assim, e um trabalho de formiga que não só eu, como outras pessoas nesse segmento do artesanato fazem aqui em Osasco. Eu não ia fazer pergunta, mas assim, falando da sua participação agora na cultura, né? Você foi eleita, tal, poderia falar um pouquinho? Então, eu fui eleita e eu pedi para sair logo em seguida. Por quê? Primeiro, em particular, assim, porque acabaram acontecendo várias coisas, eu não esperava que a editora fosse deslanchar e, graças a Deus, ela está seguindo passo a passo. Então, começou a me tomar um tempo, né? E por ser artesanal, 1 a 1, então é trabalhoso, é prazeroso, mas é trabalhoso. Então, eu saí do conselho por esse motivo e a real, assim, eu acho que eles perderam o foco novamente, infelizmente. Então, é onde entra a parte política, é onde a gente fala, gente, vamos focar nisso aqui. E vai para lá. Gente, então assim, eu tô para construir. Eu quero desenvolver coisas na cidade. E eu acho que não é sentado reclamando que a gente consegue isso. É muita dificuldade? É muita dificuldade. Eu não consegui seguir com a feira. É uma pena. Várias pessoas me procuram, mas eu não tenho como manter, né, subsidiar o artesão, subsidiar o músico. Não tem condições disso. Então, eu prefiro construir. De pouquinho em pouquinho, faço uma gentileza para a Secretaria de Cultura, tenho uma feira de artesanato, eu indico o meu grupo, por que não, né? Eu indico, você está trabalhando de graça. Eu não estou trabalhando de graça para a Secretaria, eu estou ajudando um grupo de pessoas a desenvolver o trabalho delas, entendeu? Então, eu penso dessa maneira,
Não é todo mundo aqui em Osasco que pensa assim, mas eu penso. E esse grupo da literatura que você acompanhou, a maioria pensa assim. Então, vamos construir aos poucos, vamos fazer a gente não ganha aqui, mas em outro momento a gente ganha. Trabalho de formiguinha. Exatamente. Por exemplo, o trabalho que eu faço no Islã. Um curso que eu fui fazer dentro do SESC, em que eu tive essa conversa, olha, eu faço isso, me proporcionou levar o Islã. Eu fui convidada para fazer uma curadoria dentro do SESC. Então, assim, se você ficar só reclamando, ninguém vai ver o seu trabalho, né? Então, eu prefiro contribuir, muitas vezes gratuitamente, voluntariamente, mas isso me projeta para outras coisas. Esse é o meu pensamento, né? Você tem que construir nesse sentido. Nome, idade, quanto tempo você está escrevendo? Então, Alessandra Monfort Data Manzano. do nascimento. Tenho 46 anos, eu tenho uma filha, Clara, de 10 anos. Eu estou envolvida com a cultura de 3 anos para cá. Vou colocar 4 contando com o bar. Quando eu comecei, né, lá eu tinha a minha roda de samba, tinha os violeiros que iam no bar. Eu tenho um poema que fala entre cachaça, livros, e realmente entre as garrafas de cachaça haviam livros. Tinha escritores que iam lá no bar. Tive sarau também no bar, que foi uma coisa assim formidável, porque as pessoas não conheciam, não sabiam o que era um sarau. Assim, nós vamos fazer um sarau aqui, mas o que é um sarau? Um sarau nós vamos trazer música, nós vamos trazer poesia e tal. Então, assim, 80 pessoas no bar, frequentadores, né? As pessoas, né, os vizinhos que não frequentavam o bar, continuaram não frequentando, mas ficavam das sacadas, olhando, entendeu? Colocavam suas cadeiras no domingo para escutar a roda de samba. Então, eu acho que é assim que a gente contribui, entendeu? De maneira desprendida, porque isso acaba retornando de alguma maneira. Então, todos esses trabalhos a partir do bar, né, voltado para a cultura, que eu fui desenvolvendo, me levou onde eu estou agora, né? Então, eu estou com a editora, eu tenho o grupo de artesanato, contribuo aqui para a Semana da Literatura, para o pessoal da literatura, faço algumas coisas para a Secretaria de Cultura. Então, tudo isso vai me projetar para alguma coisa maior no futuro, e é isso que eu espero. Sempre trabalhei com auditoria, assim, nada a ver com a cultura. Então, eu era uma pessoa que eu tinha que fazer com que os outros executassem exatamente o que o patrão queria. E isso é torturante. Chegou uma hora assim que eu não aguentei mais. Eu não aguento mais. Eu não quero mais influenciar pessoas a fazer o outro enriquecer, entendeu? Então, foi quando eu comprei o bar e aí começou toda essa história. O bar, a poesia do bar. Né? Tamborilando, falar o nome, se quiser falar a data de nascimento. O seu envolvimento, assim, com Osasco, porque você tem um amor muito grande com Osasco, e falar do cordel. Tá bom. Luiz Tamborilando porque eu tive uma coluna no jornal que se chamava Tamborilando. Até chegar a esse nome também tem uma historinha, mas acho que nem vem ao caso contar. Como eu fui presidente da União das Escolas de Samba do município de Osasco, nessa oportunidade eu pertencia ao quadro da diretoria e era da comunicação. Por causa disso, eu escrevia uma coluna contando as histórias das escolas de samba na cidade. Aí depois foi um período muito rico para o samba na cidade. Aí nós tínhamos 21 escolas nesse período. Mas, como tudo na vida, entra os ciúmes, entra a política e acabaram. Hoje em dia nós não temos desfile das escolas de samba na cidade de Osasco.
passaram a perna, houve muita confusão. Hoje em dia até que existe eu digo para as escolas de samba assim, olha, o bloco é uma possibilidade que está aberta, né? A gente pode fazer o caminho inverso, sair do bloco e voltar novamente às escolas de samba. Que existe também uma tendência de engrandecimento dos blocos no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Eu também fui locutor da Praça do Samba, isso lá pelos anos... A Praça do Samba, eu gosto muito dela. Nós, da Semana da Literatura, fizemos 2 eventos que eu fiquei muito feliz de voltar. Eu fui locutor da Praça do Samba em 1985, dia 21 de abril de 1985, a Praça do Samba se instalou ali. E, na verdade, ela se chama Praça Joaquim dos Santos Ribeiro, mas todo mundo só conhece por Praça do Samba. Eu pertencia a um grupo chamado Clube Amigos do Samba. Este clube era quem organizava a Praça do Samba. Então, eu mexo com a cultura desde sempre, né? Desde esses tempos. E, literariamente, eu trabalho com cordel, sou cordelista. Você que gosta de falar da cidade de Osasco, antes de ir embora eu vou te dar um cordel da cidade de Osasco, tá? Você vai gostar pra caramba. Já vi os seus trabalhos também, já ouvi você contando história da cidade de Osasco, né? Tem uma do Irante, do cavalo, né? Uma história linda aquela história, viu? Qualquer dia eu vou te levar na Ordem dos Emancipadores para você contar essa história. Eu sou velhinha aqui. Muito legal. Então, e como cordelista é assim, né? Eu até acho legal, porque a gente faz os livrinhos de cordéis e acaba até distribuindo gratuitamente. O cordel no estado de São Paulo, muito mais no Nordeste, né? Até nós estava conversando aqui nessa sexta-feira, dia 19 de outubro, quando nós trouxemos aqui o presidente da CBL, Companhia Brasileira de Letras, Companhia Brasileira do Livro, o Luiz Antônio Torelli, e ele estava muito feliz com a presença dos cordelistas nas 2 últimas edições da Bienal, né? São eles que organizam. E falou assim, pô, mas é legal, que bom saber que você é do cordel e tal, né? Até vou aproveitar que nós estamos lá, vou levar até uns livros de cordel para ele. Na oportunidade eu tinha apenas um livro de Nossa Senhora Aparecida. Nesse outubro ainda que não terminou, né, é considerada o mês também de Maria, né, o mês das crianças, o mês de Maria, que é a própria Nossa Senhora Aparecida, né, Mãe de Jesus. Com o cordel eu faço muita coisa, como eu disse, eu acabei de dizer para você, vou te dar um livro de presente que conta a história da cidade de Osasco desde os primórdios. A minha própria apresentação aqui na sexta-feira, dia 24, era uma homenagem ao aniversário do Antônio Agu. Então, além do livrinho de cordel que eu distribuí e fiz isso gratuitamente aos presentes, ainda também mandamos uma peça chamada Viva Antônio Agu, que contava a história dele desde a época em que ele sai lá de Osasco, no norte da Itália, né? Na província de Turino. É uma cidade pequenininha que ainda tem menos de 2.000 habitantes até hoje, né? E, no entanto, a gente teve o Antônio Agu aqui, um empreendedor, um cara que chegou em 1872 no Brasil, foi trabalhar em São João do Capivari, ficou lá até 1876 e depois, sim, trabalhando como construtor, juntou algum dinheiro, e que ele não era uma pessoa de posses também, tanto que ficou trabalhando lá em São João de Capivari, né? Juntou o dinheiro, depois também conseguiu muito dinheiro emprestado com um banco, uma casa bancária que existia aqui, João Brícola, até tem esse nome, né, em São Paulo, Rua João Brícola, né? E o Antônio Agu construiu uma casa de campo para esse João Brícola, que é onde hoje está o nosso museu de Osasco, ali na Autonomista, né? Aquela casa foi construída por Antônio Agu para ele. E com essa amizade ele acabou conseguindo dinheiro emprestado também. E ele teve muitas indústrias aqui, teve a olaria, Osasco, teve a empresa de papelão, plantou
50 mil pés de eucaliptos, uvas, entendeu? Ele se jogou por vários campos e acabou obtendo sucesso. Morreu em 1909, aos 64 anos de idade, mas deixou uma bonita história. Eu também escrevo histórias também sobre os heróis da cidade, né? Então, por exemplo, Antônio Raposo Tavares, que é sempre de polêmica memória, né? Sabe? Mas eu costumo dizer assim, sabe, que olhar o passado com os olhos repletos das preocupações do presente acaba sempre dando no engano, sabe? Você acaba achando que o cara foi só um bandido, sabe, sem levar em consideração que era ano 1630, quando ele esteve aqui em Osasco, né, e que estava acontecendo uma invasão, né, sabe, porque o descobrimento do Brasil acabou dando numa invasão, porque os donos da terra eram outros, né, eram os índios, e aí tem toda essa história que a gente refuta, que a gente não gosta, certo? E, por outro lado, tem também este país de dimensão continental que foram conseguidos pelos bandeirantes, né? E tudo mais que eles representaram para a formação do país. Hoje em dia eu estou trabalhando, depois de ter trabalhado com o samba bastante, que eu ainda pretendo voltar, estou trabalhando com a literatura, porque samba também, escolas de samba, desfile de escola de samba é um agregado de manifestação cultural, né? Você trabalha com literatura, trabalha com artesanato, trabalha com a dança, trabalha com a pintura, então é uma ópera também, sabe? Nossa, uma ópera popular. Uma ópera popular. Tem uma pesquisa assim, muito grande, eles dificilmente falam besteira. Eles falam besteira na coisa. É incrível. Dificilmente samba, você né? vê No enredo, né? Né, você vê no desfile inteiro, por mais pobre que seja, você não vê uma besteira. Se eles vão dizer que você é maravilhoso, eles vão pesquisar tudo que você fez de maravilhoso. Então, é um artefato cultural muito grande. Eu acho que o samba e a escola de samba é pouco valorizado no nosso país. Né? Não se dá essa beleza, isso, aquilo. Não é isso não. Tem a pesquisa, o samba. Não é fácil você rimar. Eu estava falando aqui estou estudando para ver se eu consigo fazer um soneto. Né? Para você ver, eu estou estudando para fazer um soneto. Que legal. Você entendeu? E eu sou professora de língua portuguesa, já devia saber disso. Não sabe, porque você não tem esse dom. Eu não tenho esse dom para fazer poesia, gente, eu não tenho. E tem, você como professora sabe muito bem, né? Tem regras, né? São 14 então, versos. Tem o inglês, né? tem o italiano. Aí você tem que escolher entre o Shakespeare, que nunca conseguiu ser poeta, e tem a história do Shakespeare. Nossa, não sei dessa história. Ele queria ser reconhecido como poeta, porque ganhava uma grana violenta na época. Ele nunca conseguiu ser poeta. Ele foi escritor que ganhava pouco, coitado. E hoje... Agora, é engraçado isso você colocar assim, eles estarem colocando o inglês e o italiano, porque o soneto nasceu na Itália, né? Sabe? Tem o inglês que vem Shakespeare e os caras, né? Então o William Blake, que eu amo, William Blake, né? De repente o pessoal mais conhece a Tiger, né? Que é a poesia dele. E italiano. Então, assim, eu tive muito contato com o inglês, com o italiano não. Por causa que meu professor de inglês levava. Eu não tinha italiano. Eu tinha latim, mas o latim era só mesmo um estudo. E o cordel, ele chegou aqui no Brasil ainda com um descobrimento. Os primeiros colonizadores foram quem trouxeram o cordel, né? Hoje em dia ele está espalhado pelo país inteiro e é muito legal isso que eu acabei de dizer agora, que na Bienal está acolhendo os cordelistas, né? E até existem uns projetos aqui de levá-los à escola, né? Muitos professores trabalham cordel na escola. Eu trabalhei cordel na escola, lógico, copiado, e os alunos fazendo aquela brincadeira de escrever por cima, entendeu? Muito lindo. Mas fizemos varal para prender os cordéis, então tem todo um trabalho. Só que o que acontece? Nós temos um trabalho inexperiente, gente, porque a gente faz, lê no livro, lutar e faz. Não tem um preparatório. Aquilo que eu falei, você falando, assim, se eu estou na escola, eu já ia dar um jeito de levar você para dar para dar uma palestra, falar sobre o cordel, recitar e mostrar para os alunos, porque eles ficam assim alucinados, eles adoram. Batalha de slam
Eu lembro dessas batalhas na Praça do Rock que não tinham ninguém colaborando, eles simplesmente só faziam. Quando chegou o advento do celular que eles filmavam. E são poesias assim Pelo amor de Deus, inteligentíssimas, nossa. porque eles buscam a história também. Eles vão fazer pesquisa. Eles fazem pesquisa, eles sabem do que estão falando. A informação que eles falam, eu fico assim, como tem muita coisa que eles falam, eu vou lá pesquisar. Falei, nossa, do que eles estão falando? Porque a gente acaba percebendo que a grande revolução, a gente sempre soube disso, a gente gosta de repetir, né? Vai se dar via educação e via cultura, né? Cultural. Então parece que existe um movimento de libertação aí já presente no Islã, né, sabe? E com esse negócio de transformar o Islã num movimento popular, né? Que é, na verdade, não transformar, né? Originariamente é, né? De periferia. Então acho isso tudo muito legal. Nós vamos. Agora eu estou mais envolvido com a Semana da Literatura, né? Semana que acabou de passar aí, trazendo toda a experiência que eu tive também como presidente da União das Escolas de Samba, como locutor, trazendo aqui para cá para poder ajudar a organizar, né? Encontrei também aqui um pessoal interessado pra caramba, pessoal firmeza, né? Porque a dificuldade é essa, você encontrar as pessoas que acreditam que nós vamos conseguir transformar o mundo com literatura. Por exemplo, um dos objetivos da CBL, talvez o objetivo central que eles dizem, da Câmara Brasileira do Livro, é esse: ajudar a transformar o Brasil através dos livros, sabe? E nós estamos nessa luta junto com eles. E por isso que eles se aproximaram da gente, porque eles viram que nós estamos, coincidentemente, caminhando na mesma direção. Então, estamos aí, vamos aí. Né? Porque também representa isso, para nós representa crescimento também. Uma coisa que eu vou falar assim, não falando da política ruim ou boa tal, mas o que eu achei muito interessante nesse vira-volta foi as pessoas irem votar com o livro na mão. Né? Eu vi vários tipos de livros, tá, gente? Eu achei assim incrível. Não tinha só livro falando da política, mas assim livros. Eu até optei pelo livro de histórias de criança, porque eu acho assim, a gente também está representando a escola. Mas essa chamada do livro foi uma pegada muito legal. É um outro nascimento. Né? Não estou puxando a sardinha para nenhum dos dois. Entendi, não é uma crítica de caráter político. Não, é uma crítica de que as pessoas têm que... Isso tem que ser continuado. Exatamente. Isso tem que ser continuado. Não a violência, e sim aos livros. Né? Eu via... O pessoal fala assim, você já foi na Itália? Eu falei assim, mas você pega um livro de história bem detalhado, você está na Itália, porque a sua cabeça cria lugares. Se você pegar Hemingway, você lê, você fala assim, você tem... Ele descreve as coisas com é fascinante ver ele descrever as coisas. Por exemplo, quando ele fala de ostra, tem gente que nunca comeu e nunca vai comer outra ostra, mas sabe que o gosto é metálico. E eu perguntei para pessoas que comeram, não, é verdade, tem esse gosto metálico. Que legal. Então, assim, é muito interessante a poesia dentro da escola. Por que os alunos não têm o que fazer, Tamborilano? Sabe por que tem violência? Porque eles não têm o que fazer. Eu transformei uma escola num palco iluminado de esporte. Os alunos começaram a trazer violão, os alunos começaram a brincar de rima dentro da sala de aula. Porque eles falavam, eu coloquei lá. Então, tinha aluno que produzia, tinha aluno que gravava, tinha aluno que fotografava, tinha aluno que... Por quê? Porque isso foi trazido para dentro da escola. Eles não acreditavam. Minhas salas não tinham violência. Meus diretores falavam, o que você faz? Eu falei assim, dou voz ao aluno. Olha só. Deixa eles se manifestarem e canalizarem essa energia que depois seria, de outra forma, enviada para a violência, não, né? Para a literatura. Só para encerrar, eu faço esse trabalho, você falou assim, puxa vida, se eu estivesse na escola eu te convidaria, né? Como membro da Ordem dos Emancipadores, a gente faz isso em algumas escolas, sabe? A gente vai e é onde eu recito meus poemas de cordel para eles, que falam dos heróis da cidade e de outras, dos três grandes heróis, porque lá na Ordem a gente tem um panteão imaginário onde se destacam três grandes heróis, o Antônio Raposo Tavares, o Antônio Agu
e o Dimitri, censor de Lavô. Mas também já fiz poesia, por exemplo, para o João Colino, sabe, que não está nesses três, mas também que era uma pessoa, porque, por exemplo, no início de Osasco fazia os caixões para enterrar as pessoas. Olha que legal. Que coisa Colino. nova. O João Colino fazia os caixões. Tinha pouca gente na cidade, né? Era ele que fazia os caixões. Sabe o que eu vejo? Quando você fala, a minha imaginação é fértil demais, né? Uma encruzilhada assim, né? Tripla, ele sentadinho esperando e o povo chegando assim com Chegando arma. com medo, né? Você já comendando o caixão, quer ter um duelo às 18 horas. Olha só que Muito legal. Então, e ele também nós tínhamos o rio aqui, Tietê, ele fazia as balsas que atravessavam o Tietê, era ele que fazia. Que legal, né? ajuda a nadar no Tietê. Hoje vai nadar lá, passar de balsa. Você Eu vê. encontrei com gente da família do Colino, então falando assim, eu falo para eles assim, que o Antônio Agu, o João Colino, por exemplo, o cara que trouxe teatro para a cidade de Osasco naquela época, sabe, que ele teve aqui, que era final de 1890, sabe, o primeiro cinema, o João Colino, sabe, que é de 1895, foi ele que trouxe aqui. Em 1900, fazia acho que mais ou menos 10 anos que o cinema tinha sido inventado, quando o João Colino trouxe para Osasco o primeiro cinema. Então, eu já falei isso para a família dele, assim, ao lado de Antônio Agu, ele não é reconhecido, mas ele era o cara que tecia as relações sociais, ele que ia fazendo as amarrações, sabe? Com essa questão cultural, com a questão do cinema, com a questão de fazer a balsa para os caras atravessarem, com a questão de fazer o caixão, sabe? Para os caras serem enterrados. Ele é maravilhoso. Eu também fiz uma poesia para ele por causa disso também, sabe? Eu vou fazer nas escolas, e a gente vai muito a Juco, Juventude Cívica de Osasco, assim como já fomos ao Cinearte, já fiz aqui no Bittencourt também. Quando nós fizemos aqui no Bittencourt, aconteceu uma coisa interessante, que tem uma menina perguntou se tinha negros, uma menina de uns 12 anos, e lá tem uma pessoa, tem um, na verdade, que é de cor preta, doutor Armando, que ele se formou advogado, ele chegou aqui em Osasco, ele veio para trabalhar como carroceiro, trabalhou de vendedor de leite, e depois fez o curso de contador e fez o curso de advogado, depois fez também geografia e foi professor. Então nós fizemos um evento aqui para mostrar para essa menina do Bittencourt ele, sabe? Eu também fiz uma poesia para ele também. Eu fui presidente do núcleo da comunidade negra, então quando eu vejo essas pessoas que numa situação difícil como aquela de início do século XX, né, sabe, se destacaram tanto e trabalharam tanto, me emociona e eu acabo respondendo isso para eles. Nós fizemos um evento aqui, trouxemos novamente o Bittencourt para mostrar o doutor Armando para eles, que hoje tem uns quase 90 anos já. E naquele dia, o doutor Armando ficou doente aqui e precisou ser retirado antes do término, de emocionado que ele ficou, né? E também nós conseguimos mostrar para os alunos que vieram aqui também. Foi engraçado que a professora da menina, a menina também era moreninha, né? Falou assim, mas essa menina, ela quer saber de tudo, até a cor da pena do passarinho. Nossa senhora, é a aluna que a gente precisa. E ouvi isso, sabe? Que a menina, aí ela falou assim, eu não sabia que uma pergunta tão simples ia se transformar numa resposta tão grandiosa como essa, né? Então, isso aí, continue perguntando, né? Porque tem sempre alguém muito atento, né? E querendo incentivar também que ela continua, porque tem as amigas e algumas professoras ficam falando que ela quer saber demais, né? Mas ela está certa, a gente tem que querer saber demais. E a criança não tem a medida, às vezes até faz a pergunta fora de hora, né, também, né? Mas continua fazendo. Né? É isso. Não, mas é interessante, a pergunta dela tem muito a ver, porque, vamos supor, só os brancos são heróis.
Só os brancos, não tem nenhum negro que foi herói, Exato. não tem nenhum que trabalhou. Que hoje em dia a população nossa precisa dessa informação, né? O negro só serviam para quê? Para apanhar, para trabalhar, para ser escravo, para ser jogado fora, né? Para morrer do jeito. Quando chegou, aí veio a lei do sexagenário, agora você não dá mais, você não tem mais força, vai embora. Exatamente. Você está livre. Bom, agora nós vamos para ler. Só para fechar esse movimento do livro, né, que você citou aqui e tal. Hoje eu li que um amigo postou. Ele tem uma livraria, um sarau lá do Bexiga, é o Suburbano Convicto, e provavelmente ele vai fechar a livraria por falta de incentivo, por falta de, enfim, N coisas, né? E ele está doando livros para as bibliotecas das escolas. Então ele foi numa escola, foi super bem recebido, né? E como é literatura marginal, então assim, assuntos bem, né, atuais, né? E ele foi em outras 2 escolas, 3, acho que ele listou 3, não quiseram receber livro. 35 já. Já? Nossa. 38. E você agora, Lê? Eu tô com fome. Bom, meu nome é Lenice, mas poeticamente eu só sou conhecida como Lê Melo, porque primeiro assim de propósito, porque é a forma como os meus amigos me chamam de Lê, e porque eu achei que poeticamente também ficou assim na linha minimista que eu sigo para os meus poemas. Tá gravando? Peraí. Isso que aconteceu agora? Não, tá gravando. Então, assim... Na linha minimista, repete. Eu escolhi Lê Melo porque assim não ficou um nome pequenininho. E os meus poemas têm uma estética, vamos dizer assim, uma linha minimista. Eu escrevo sempre poemas curtos, é uma característica minha literária. E aí no nome também eu quis seguir a mesma linha. Fui professora de educação infantil, ensino fundamental, EJA, fui coordenadora pedagógica, escola, sempre em Osasco. Nasci em Osasco, cresci, né? Tive a minha vida profissional, pessoal aqui e continuo em Osasco. Então, sou cidadã osasquense, com muito orgulho, amo a minha cidade. E aqui eu trabalhei por 30 anos e meio na rede pública municipal como professora. Então, a literatura sempre esteve presente na minha vida. Meu pai era violeiro e a moda de viola, eu sempre falo que é um texto poético, lindo. E meu pai tinha uma coisa assim de recitar poemas, assim, estilo Rolando Boldrin. Ele tinha excelente memória e aí ele declamava uns poemas maravilhosos que eu guardo na minha memória até hoje. E a gente tinha essa prática que não era um sarau, mas era uma prática familiar. De tempos em tempos a família se reunia, né? A família do meu pai é de Minas Gerais e tinha essa prática. Então o pessoal ali tinha essas coisas, a gente cantava moda de viola e outros tipos de música. Eu tinha um tio que gostava muito daquelas linhas de seresta, bolero, e assim, aprendi a dançar bolero pisando no pé do meu tio. Ele colocava o pezinho da gente em cima do pé dele e ensinava os passos do bolero, que não são só 2 para lá e 2 para cá, né? É muito mais difícil, mas aí a gente tinha essa coisa familiar, então assim, com a música e de certa forma com a poesia. Na escola, quando eu era adolescente, eu tive uma professora, Maria de Lourdes, que eu tive a alegria de encontrá-la depois na Secretaria da Educação, porque hoje ela é supervisora na rede de Osasco, a Malu Neves, e eu tinha uns 12 anos, e eu escrevia as minhas poesias, tinha aquela coisa meio diário de menina, mas ninguém lia, era só meu. E aí um dia ela perguntou para mim, o que tanto você escreve, menina? E leu um poema. E aí ela pediu que eu subisse num banquinho, e eu lesse bem alto para todo mundo da sala, porque naquela época eu era mais baixa do que a maioria dos alunos da sala. E aí ela foi me ensinando, ela falou, não, poema não é assim que se lê. Eu me lembro muito disso. Você tem que ter a alma. Então, pensa assim, qual seria a alma do seu poema? Então, até hoje, quando eu vou escrever, eu me reporto a Malu e penso assim, qual é a alma desse poema?
Talvez por isso eles fiquem curtos. Quando acaba a aula, eu falo, acabou a escrita, não precisa ser longo, eu já disse o que eu queria dizer. Então, aí eu escrevi e guardei aqueles poemas por muito tempo. E desses poemas só restaram 2 dessas épocas todas que eu escrevia. Depois, uma certa fase da vida, eu parei de escrever. Fiquei adulta, fui ser professora. Sempre gostei muito da parte de contar histórias, né? Minha mãe é uma grande contadora de causos, então, assim, meu projeto para o ano que vem é um livro de causos, que a minha mãe conta, já estou registrando. E é um desafio muito grande, porque, como a Gleice disse, ela não escreve texto poético, eu não escrevo texto narrativo, né? E o caos, ele tem uma linha muito parecida, assim, não é um texto narrativo curto, né, que eu volto para os textos curtos, mas ele tem toda uma particularidade, então eu me dediquei aí nesses últimos 2 meses a estudar a forma correta de escrever, para não perder o sentido do caos, para decidir com a linguagem que eu tenho que respeitar, que é uma linguagem totalmente coloquial, assim como o pessoal usa às vezes no cordel, e eu tenho uma linguagem um pouco mais técnica e correta por conta da minha formação, então assim é um desafio. E aí eu fiz outras coisas. Eu estudei bastante, fiz graduação, pós-graduação, fiz uma carreira dentro do magistério, professora premiada várias vezes, apresentação, encontro de educação, encontro nacional, encontro internacional, conferências. Sempre tive um carinho especial por as pessoas com deficiência, então nessa linha da educação inclusiva sempre me dediquei bastante, também tive alguns prêmios. E aí, quando eu estava findando a minha carreira, aí eu voltei de novo e falei, o que eu deixei de fazer? E aí, que eu gostava muito, aquela hora que você já criou filho, já comprou uma casa, eu falei, escrever. E aí eu voltei e retomei a questão da escrita da poesia em 2015, lancei o meu primeiro livro, Janelas Entreabertas de Luz e Paixão. Por quê? Porque são poemas apaixonados, todos eles, né? Românticos, mas assim, apaixonados não no sentido de uma relação de casal, né? No meu caso, eu falo assim, né? Não escrevi para o meu namorado, para o meu marido, assim, os poemas. Alguns são bem românticos, mas tem poemas lá que eu fiz para minha filha, que eu escrevi para amigos, porque eu acho que a relação de amor, ela ultrapassa essa questão de casal. Questão marital. Marital, seja ela com orientação sexual, que for, que eu respeito todas. No meu caso, né, hétero. E não era assim. Então, tem alguns poemas que o pessoal lê e que fala assim, eu tenho um poema que é o que todo mundo mais gosta. Até porque eu tive a alegria de ter no lançamento a Marili declamando esse poema, e eu acho que a pessoa que dá voz ao poema, ela é mais importante, ou tão importante quanto quem escreve. Então, eu não sou grande declamadora, eu gosto de escrever. E eu amo ouvir os meus poemas na voz de outras pessoas. É uma que têm recriação, esse dom. né? Uma outra... Recria, né? A Alessandra tem isso, de dar essa vida para o poema, o Tamborilando tem, a Marili tem. E ele é Fecha os Teus Olhos, mas é um poema que eu fiz para minha filha, me reportando a quando ela dormia no meu colo e eu passava a mão no rosto dela. Então, fecha os teus olhos para que eu te desenhe na alma e te guarde com calma. Então, assim... Bonito. Todo mundo achou que era uma coisa assim, para um grande amor. E é um grande amor. Heloísa é um dos meus grandes Deixou amores. de errar, um grande É um grande amor. Então, assim, depoimento. as pessoas falam, o poeta escreve tal, tal. Para quem escreve? Você escreve sobre coisas da vida, de tudo. E aí, depois, eu ia me aposentar como professora. E aí eu queria deixar um presente para os meus alunos, porque eu sou muito grata às crianças, porque foi delas que veio o meu sustento, o meu pão de cada dia por mais de 30 anos. Se eu trabalhei, se eu tinha essa opção de ensinar, é porque eu tinha alunos. E aí surgiu o quê? O Poesia de Brincar, onde eu retrato as minhas brincadeiras enquanto criança. Eu queria mostrar para elas também como eu era como criança, do que eu brincava. E sempre preocupada com essa questão do resgate cultural, né? Que eu vejo no Tamborilando com a Memória de Osasco. Nós, enquanto escritores, enquanto poetas, nós temos também um compromisso de transmitir essa cultura para que ela não morra, nem que seja a nível de conhecimento. E aí surgiram as brincadeiras. Eu escrevi sobre Inclusive, por uma pipa. questão de civilidade também. Né? Sim. Aí eu escrevi sobre pipa, peão, amarelinha, cama de gato. Legal. E aí eu tive a felicidade de ver o meu livro sendo adotado em 8 escolas. E fora as escolas da rede, que as professoras compraram para elas os livros, né? Não adotaram, a escola não adotou assim,
mas eu participei de mais de 22 escolas com o projeto do Poesia de Brincar. E esse resgate das brincadeiras antigas através do livro. E estive agora em São Carlos, onde os professores fizeram um trabalho maravilhoso também com esse resgate do Poesia. E ontem, né, no Prêmio Giz de Ouro de Barueri, uma professora estava entre os 10 professores melhores, né, os top 10 que eles falam de Barueri, com o projeto Brincar e Aprender, Aprender e Brincar, como ela teve como referência o meu livro Poesia de Brincar. E aí eu penso assim, que o livro na mão, quando ele cai na mão de um professor, né, ele atinge no mínimo 30 crianças. Então eu perdi a dimensão do Poesia de Brincar, um livro que foram feitas de forma independente, poucos exemplares, mas que eu já esgotei a segunda edição, e que cada um que lê para várias pessoas, né? E que a maior importância dele foi essa questão desse resgate cultural das brincadeiras numa sociedade onde as crianças ficam muito tempo com jogos eletrônicos, com a internet, com essa série de coisas, mostrar que tinha outras possibilidades. E muitas famílias voltaram a ser crianças junto com seus filhos nesses projetos, porque as crianças perguntavam para os pais, para os avós. Então, muitos adultos se emocionaram também com Poesia de Brincar. Conseguiu atingir seu objetivo. Sim. E aí, em abril, né, saiu de novo simultaneamente aí o Bordando Versos, que é um livro assim que eu gosto muito. E tem outra questão, eu falo que abriu as janelas da escrita, mas abriu outras portas, né? E o Bordando Versos já são os versos que eu bordei ao longo da minha vida, acho assim. Lá tem poemas que eu fiz para as minhas amigas, tem poemas que eu fiz observando situações do cotidiano, da sociedade, tem poemas que eram de momentos mesmo meu, bem particular, que estava vivendo naquele momento, né? Então, aí eu fecho ele dizendo que são bordados mesmo, porque o poeta borda, né? Ele escolhe as linhas, ele escolhe as cores e vai dando forma àquilo que ele escreve, e que no final você tem aquele bordado pronto, né? E aí eu termino dizendo isso exatamente, que aí ele ganha a voz só quando ele pousa nos lábios de alguém que vai declamar, que vai recitar. Então ele ganha a voz. Então o livro ele tem que andar mesmo para ganhar vida, voz. né? Ganha vida. E agora, recentemente aí tive o prazer de lançar na Bienal do livro. E foi uma honra estar na Bienal. Essa é uma parte que é uma coisa que para todo escritor é bacana, estar num evento tão grandioso como a Bienal. E aí eu tive o prazer de estar lá com o livro infantil O Chico, que é a história de um macaquinho que é surdo, onde eu faço uma abordagem num texto poético bem simples, bem lúdico, mas dessa questão das particularidades da deficiência auditiva, de uma forma que já atingiu muitas pessoas, porque eu tenho vários amigos contadores de história. Então, o Chico já foi passear em hospital, já foi em lugar de recanto de idosos, o Chico já está entrando na escola, e o Chico foi para a UFSCar, né, nas aulas de pedagogia. Foi votar com as amigas que foram votar e levaram um livro. Então, assim, é um livro que também acho que vai ter aí uma ótima aceitação, mas que eu sempre penso, quando eu escrevo para as crianças ou para os adultos, acho que eu sempre quero deixar um pouco do que eu sou. Eu acho que quem lê meus livros sempre me enxerga nos livros, de alguma forma. Na forma que eu escrevo, acho que no coração que eu coloco, porque eu coloco as minhas verdades, as coisas que eu acredito, as coisas que são importantes para mim, eu coloco dentro dos meus livros. Escrever, para mim, não é uma forma de subsistência ou de sobrevivência, é claro, porque eu vivo do meu trabalho como professora, ainda continuo ministrando algumas aulas nos cursos de pós-graduação, né? E sou aposentada, tive ainda esse privilégio, que a gente não sabe como vão ficar as outras pessoas. Então, assim, eu escrevo literalmente por prazer. Eu acho, assim, e é uma coisa que me dá alegria. Na Semana da Literatura, especialmente, eu tive o prazer de estar com as crianças dessa vez. Na versão do ano passado, eu estive nos saraus como escritora, participando de várias formas com os meus poemas, mas com as crianças foi bem gratificante ver como a poesia, né, a história, os personagens ainda fazem parte desse universo infantil e como a gente pode contribuir. Se me perguntarem, você prefere escrever poesia para adulto ou você prefere os livros infantis? Quando eu escrevo, eu gosto muito mais de escrever os poemas, né? Essa é uma sinceridade, assim. Mas como eu não abro mão do texto poético nos livros infantis, então
eu me sinto contemplada. Mas o retorno das crianças é muito maior do que o dos adultos. Então, acredito nisso, que a gente tem que mesmo continuar investindo nas crianças para que os adultos não percam nem a sua criança interior e nem esse gosto pela leitura. Então, assim, como escritora, eu acho que eu estou caminhando ainda, né? Tem ainda bastante tempo para amadurecer, para aprender, para melhorar. Sempre a gente tem. E aí, para o ano que vem, eu tenho esse registro especial, que é uma coisa muito pessoal mesmo, muito particular, porque o ano que vem minha mãe vai fará 80 anos de idade, então o livro será uma comemoração dos 80 anos da minha mãe, um livro de causos, uns causos muito engraçados que ela conta, assim, a gente se diverte muito, mas que também é uma forma que eu quero de registrar isso para que os netos, os bisnetos ainda possam... as histórias não se percam também. Que não se percam, porque são as histórias, assim, algumas são assim próprias mesmo do repertório, mesmo popular, mas algumas são verídicas, são histórias de família, né? Então, assim... mas que retratam uma época, porque minha mãe é de 1930 e pouco, Beleza. então ela conta umas coisas de que não tinha luz elétrica, do primeiro automóvel que chegou na cidade e ela era criança, num lugar de interior, morava na Paraíba, minha mãe, né? Então ela conta umas histórias assim, daquela crença de que você tinha botija de ouro e enterrava, e ela tem uma vivência de botija que ela conta dela pessoal, entendeu? De acreditar na botija e como que foi. Então tem coisas assim que eu acho que são muito culturais mesmo e que é o meu próximo projeto.